Começou, deixa o povo chegar. Comecem aí que o povo vai chegando e eles vão começar a ver. A paz do Senhor, queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui, eu, evangelista Joaquim, juntamente com o pastor Nils, para mais uma ministração de uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, online, pelo Facebook. Desde já queremos agradecer a sua participação, desde já queremos agradecer aí a sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, não esqueça de curtir e não esqueça de comentar. Os seus comentários estarão sendo lidos aqui por mim e à medida do possível nós estaremos fazendo menção aí aos seus comentários. Desde já queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Marcelo Freitas, que nos deu esta oportunidade de estarmos aqui. E hoje, mais do que nunca, o nosso segundo domingo de junho é um dia especial para todos os nossos pastores. Quero aqui pessoalmente falar da minha gratidão e homenagear aqui a todos os nossos pastores aqui do nosso campo de Rodrigues Alves, Assembleia de Deus em Rodrigues Alves, aqui no estado do Acre. Fica aqui registrado a menção aos nossos pastores da nossa querida Seimadak, o pastor Pedro e todos os nossos pastores da nossa querida Seimadak, e também ao pastor José Wellington Júnior e a todos os nossos ministros pastores do Brasil. Fica aqui os nossos parabéns pelo Dia do Pastor. Pastor Nilson. Quero, nesse momento, primeiro louvar a Deus, agradecendo por mais um dia de vida que Ele nos concede, um domingo abençoado, um sol brilhante que vem resplandecer sobre a vida de justos e injustos na face da terra. E nós estamos aqui mais uma vez para levar até você uma mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. E nesse dia, como já foi comentado, é um dia todo especial, onde comemoramos o Dia do Pastor, levamos o nosso abraço, o nosso respeito, a nossa consideração a todos os nobres amigos em todo o Brasil, em todo o estado do Acre e em todo o mundo, aonde é semeado, é pregado a palavra de Deus, aonde estão os campos missionários, os nossos irmãos pastores, evangelistas e desbravadores, levando a mensagem, apressando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e fazendo cumprir a palavra do Senhor de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Meus amados irmãos em Cristo, o nosso desejo é que você, nesta manhã, seja grandemente abençoado. Eu quero também mandar um abraço especial para o nosso pastor presidente, pastor Marcelo Freitas, e o coordenador da Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Assembleia de Deus em Rodrigues Alves, evangelista Antônio Nobre. Que sejam todos abençoados, vocês e suas famílias. Queremos também levar um abraço especial para todos os nossos irmãos da nossa classe, quando nós ministramos ali no templo, os heróis da fé, a nossa classe que é composta de 43 componentes. Eu, nesse momento, quero pedir a você, meu irmão em Cristo, que nos acessa pela rede social, quero pedir a você que os nossos anciãos, eles muitas vezes não dominam essa tecnologia, mas você, na sua casa, onde ele está aí com você, acesse, leve o seu celular aí para ele assistir as nossas considerações, os nossos respeitos a eles, para que sejam cheios da graça e do poder de Deus.
Muito bem, meus queridos. Então você, querido aluno aqui da nossa EBD aqui em Rodrigues Alves, você também que não é aluno, mas quer nos acompanhar, por favor, tome de posse da sua Bíblia. Nós estaremos trazendo algumas referências, com certeza, para você ir acompanhando aí. Você que é aluno, por favor, a sua revista da nossa querida Escola Dominical, aqui da nossa CPAD, já pode pegar e abrir aí na sua lição de número 11. Nós vamos estudar hoje, o nosso assunto da lição é atributos da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Vamos ir um pouco complicado, às vezes trava na língua, né, pastor Nilson? Mas vai dar certo, viu? Verdade. O nosso texto áureo é: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fortes chamado. Efésios capítulo de número 4, versículo 1. E a nossa verdade prática: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Pastor Nilson, considerações iniciais? Pois é, um assunto apropriado para o momento, esse momento de incerteza que a humanidade ela está enfrentando, e muitas vezes os lares, por que não dizer, em todos os lugares nós vemos pessoas desprovidas desses 3 frutos da fé que nós iremos estudar nessa manhã. Humildade, mansidão e longanimidade. Que você possa, nesta manhã, tirar proveito desta mensagem, deste ensinamento e das considerações que nós vamos fazer aqui. Vamos levar uma palavra de conforto para a tua vida e no meio disso aí vai enxertado também para você se voltar e procurar a gerar na tua alma, na tua vida, esses 3 atributos de Deus, do fruto do Espírito Santo. Maravilha, viu? Fique conosco nos próximos minutos. Nós estaremos trazendo aqui para você alguns comentários de uma forma resumida. Não tem como nós aprofundarmos tanto assim nos conteúdos da nossa lição, mas vamos trazer aqui alguns comentários de forma resumida, prática para você, bem objetivo, sempre com alguns exemplos, né? Para você do seu viver diário, que você possa nos acompanhar, nos dê o prazer. E peço novamente, mais uma vez, compartilhe este vídeo, comente, curta aí, que isso muito nos alegra. Nós já temos pessoas participando aqui conosco, comentando o nosso vídeo. Um abraço especial aí ao nosso presidente, pastor Marcelo, que já deixou os seus primeiros comentários aqui, nossa irmã Marisete, a nossa irmã Suiane Magalhães e demais pessoas que estão conosco já nos assistindo e comentando, compartilhando e curtindo esta live da nossa EBD. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 4, e Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Você pode depois aí na sua casa acompanhar e realizar essa leitura. Nós temos um objetivo geral para cumprir durante esta aula, que é mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. E 3 objetivos específicos: explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação, e 3º, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. E para iniciarmos aqui a nossa introdução, diz o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, isso a lição do domingo passado. Você que não nos acompanhou domingo passado, nós tivemos uma outra aula domingo passado, viu? É importante que você vá acompanhando as aulas, porque é um conteúdo que ele segue uma linha e cada domingo nós temos uma parte específica desta linha. Então você pode, depois que acabar esta aula, você pode entrar aí no Facebook da AD e ver a nossa aula do domingo passado e acompanhar o que nós frisamos no domingo passado. Continuando aqui. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Pastor Nilson? Dentro dessa introdução que nós vamos repetir daqui
mais um pouco, né? O apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui a necessidade de unidade dos crentes. Os crentes, meus prezados irmãos, eles precisam viver uma vida unida na igreja, em casa com os seus filhos, esposo e esposa e todos os parentes. A recomendação de Paulo, parece que a igreja de Éfeso, além dele ter clamado no capítulo anterior, dizendo que ele se colocava de joelho, intercedendo por aquela igreja, para que a glória de Deus viesse a estar presente, agora ele, com certeza, ele coloca essa exortação para aquele povo ser um povo mais unido, um povo mais afável diante da presença do Senhor. E é algo de uma importância muito grande. Se não tiver unidade entre os irmãos, a igreja, ela sofre consequências. Muito bem, meus irmãos. E aqui só para frisar que a unidade ela é um composto, né, de várias substâncias, assim como a igreja que ele cita aqui, um composto de vários membros congregados, que cada um na sua individualidade, mas que formam um objetivo comum, né? Um desejo comum. E aqui pregamos esse desejo comum de todos nós. Vamos lá? Nós vamos aqui partir aos nossos 3 itens com seus subitens. Nos acompanhe mais uma vez. Você, aluno da nossa EBD, você pega a sua lição bíblica, tome de posse da sua lição bíblica. Você que não é aluno, mas está muito interessado aí em continuar nos assistindo, por favor, nos acompanhe. Mais uma vez eu peço, curta, compartilhe e comente, que nós estamos aqui atentos aos seus comentários. Vamos lá. O nosso primeiro item é: para haver unidade é preciso primeiro humildade. Para haver unidade é preciso humildade. Vamos lá. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Nós vamos ver então aqui um pouquinho dos conceitos sobre humildade e a nossa maneira de ser humilde como cristãos, né? E a verdadeira humildade, porque existe conceitos e mais conceitos sobre humildade. Nós vamos ver aqui sobre a verdadeira humildade. Subitem 1 do item 1 diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque desta seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, da conduta diária. A nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. A fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, que nós iremos ver agora, a mansidão e a longanimidade. Algumas considerações desse primeiro subitem, pastor? Pois é, ele continua esse modo digno, né? É uma coisa, é algo forte na vida do crente, da igreja do Senhor, né? Digno da vocação. Se nós fomos chamados para sermos cristãos, nós somos exemplos, né? O mundo observa, assim como o mundo observou a vida de Jesus, e em muitos momentos eles criticaram a vida do Filho de Deus em vários aspectos, criticaram a maneira dele tratar as pessoas, a maneira dele visitar as pessoas em sua casa. No caso de Zaqueu, Jesus visitou ele, ficou com ele, pregou a palavra na casa dele. No caso da visita da mulher samaritana, as pessoas murmuraram da vida de Jesus ali, porque o cidadão cogitou até dizendo: se esse fosse profeta, né, sabia quem é a mulher que está lhe tocando, né, pois é uma pecadora. Então, o mundo nos observa como observou o Filho de Deus. Então, nós devemos estar focados nessa vocação para sermos exemplo para os fiéis
e para aqueles que saem fora, para que o mundo venha testemunhar da nossa vida e o nome do Senhor seja glorificado no céu. Ainda em referência a essa questão do nosso modo digno de ver o nosso comportamento, eu quero citar aqui para você o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 a 27, né? Fazer aqui uma comparação, fazer aqui um paralelo, não necessariamente o conteúdo do mesmo texto, mas uma comparação aqui. Ele fala sobre 2 alicerces para uma casa, né? E às vezes o nosso modo de viver, a gente expressa com palavras um alicerce sólido, mas com ações a gente manifesta um alicerce, né? Um comportamento de uma casa edificada na areia, né? E aí vem as pessoas, o comentário das pessoas, e aí você acaba aqui por derrubar a sua casa. Mas seja sólido no seu comportamento, porque nós temos que expressar, né, como cristãos, ou seja, pequenos cristos, ou o exemplo de Cristo, nós temos que demonstrar um comportamento conforme Jesus deixou expresso nas suas palavras, para assim o fazermos. Vamos lá. Subitem 2 do item 1 diz assim, a humildade. A partir lá da 7ª linha diz assim, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus lavou os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 13. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Humildade, exemplo de humildade. Pois é, exemplo de humildade, o evangelista, é que os povos pagãos, eles tinham assim, um conceito de humildade e acham que o humilde é um fraco, é fraqueza, né? E Jesus, ele veio quebrar esse paradigma, esse pensamento, né, das pessoas pagãs. Agora, voltando, o exemplo de Filipenses, que é um exemplo maravilhoso, que veio se revelar a verdadeira humildade na pessoa de Jesus Cristo. Ali na igreja de Filipos parece que a coisa também não andava muito assim, parece que existia pessoas se arranhando. E Paulo, ele começa enviando essa carta e dizendo, irmãos, esperamos que hajam em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou-se, tomando a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e depois a morte de cruz, Deus exaltou ele soberanamente e deu um nome a ele que é sobre todo nome, para que todos os joelhos nos céus e na terra se dobrem diante dele e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus Cristo aqui, ele é o verdadeiro exemplo de humildade. Lá em Mateus 11, 28, 29, né, ele mandou que nós aprendêssemos essa humildade dele. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Glória a Deus. Ainda em referência aqui, ele faz menção ao texto em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? Que ele disse, não, senhor, no meu o senhor não vai tocar não, né? Reconhecendo assim a divindade de Jesus, mas Jesus disse, não, se eu não lavar os seus pés, você não é digno. E ele disse, não, lava o corpo inteiro, dá logo um banho, joga água em cima de mim por completo, né? O evangelista, ainda aqui de João 13 a 15, existe um dos maiores exemplos de humildade da pessoa de Jesus Cristo, além de Mateus 11, 28 e 29, aqui é porque o escravo, né, o servo, era que quando a pessoa, por exemplo, o hóspede chegava na casa de alguém, ele já vinha com a bacia de água, né?
para lavar os pés. Foi assim na casa de Simão leproso que Jesus chegou e o Simão, né, em vez de, por exemplo, ele ou o servo dele levar água para lavar os pés de Jesus, ele não cumpriu esse requisito desse preceito que existia em Israel. O que foi que aconteceu? Vem uma mulher de lá, contempla os pés empoeirados de Jesus, e aí ela começa, se abaixou, né, ou se agachou, e começa a chorar. E começa as lágrimas cair nos pés do mestre. E ali ela começa a pegar os seus cabelos e passar. E o Simão, vem aí o exemplo de murmuradores, né? Começou a murmurar dizendo, se esse fosse profeta, ele saberia muito bem quem é que está lhe tocando, pois é uma pecadora. E Jesus, aqui nós não queremos, né, nos deter mais, mas aí a história continua e Jesus fez ali uma parábola para ele, perguntando, né, exortando a ele daquela ação. E o moral da história é que Jesus disse, aonde esse meu evangelho for pregado, esse testemunho vai ser contado para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui, porque é muito profundo aqui as questões, né? E demos aqui o exemplo, né? O maior exemplo de humildade do nosso Senhor Jesus, que não deixou a sua divindade para vir aqui na terra e não fez questão de sobrepor os seus poderes sobre os seres humanos, né? Muito pelo contrário, agiu desta maneira, né? Quando nós estudamos um pouco mais essa questão de lavar os pés, a simbologia que é para hoje para você, talvez você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, talvez não tenha a dimensão do que seja, ou tenha sido nos dias de Jesus ele pegar essa bacia, né? Como o pastor Nilson falou, né? Que era um trabalho de escravo para fazer. O escravo ficava na porta da casa, a pessoa vinha chegando, né? As estradas de muita poeira, muito barro, aí o cara metia o pé na bacia e o escravo lavava os pés para poder a pessoa entrar dentro de casa. Então Jesus, ao fazer isso com os seus discípulos, deu uma lição para eles da humildade, como eles deveriam prosseguir a sua vida com muita humildade. Vamos lá, subir item 3 do primeiro tópico aqui, diz assim, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus, o que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição ao orgulho e à arrogância. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Pastor Nilson. O evangelista, nós já fizemos menção de Filipenses 2, né? E aí de Jesus Cristo, o exemplo, né, da verdadeira humildade. E para exemplificar essa oposição ao orgulho e arrogância, nós poderíamos, Jesus despiu-se da sua glória e não teve por usurpação ser igual a Deus. Enquanto que a Bíblia, lá em Isaías 14, se não pode a memória, Ezequiel 28, fala o contrário do camarada que era o portador de luz, o Lúcifer, né? Ele veio à terra, ele estava na terra, em vez de Jesus que se despiu-se da sua glória, ele quis levar daqui da terra a glória. Ele disse, eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, das mais altas estrelas, e edificarei o meu trono, e aí disse, eu quero ser igual a Deus, né? E Jesus não, desceu da sua glória, despiu-se dela, e chegando aqui em forma de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, né, foi exaltado pelo Pai ao voltar na eternidade. O salmista lá no Salmo de número 24 diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ali é o ápice de uma missão cumprida, e a missão
era uma missão difícil, porque tinha sacrifício, tinha morte, tinha humilhação aqui na terra. Então, o nosso Jesus foi o exemplo de verdadeira humildade. Então, o anjo caído foi o exemplo do orgulho e da desobediência diante da presença do Senhor nosso Deus. Maravilha, eu quero apenas deixar aqui um versículo, já para finalizar esse primeiro tópico aí sobre humildade. Provérbios, capítulo 16, versículo 18, eu quero ler com você. Diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Aqui nós, o que foi falado agora. Exatamente. Né? Só para finalizar aqui, para você não estar na lição, mas estamos citando aqui esse versículo porque achamos importante para finalizar, né? Sobre essa questão da humildade. Está sendo bênção para você aí? Você está gostando? Está sendo abençoado? Então, compartilhe, comente. Estamos aqui de olho nos comentários. Curta esse nosso vídeo e nós agradecemos muito, né? Temos bastante pessoas já aqui conosco assistindo a nossa live e é bênção de Deus para a sua vida. Vamos ao nosso tópico de número 2. Você pode acompanhar conosco aí. Para ver unidade é preciso mansidão. Então, para ver unidade é preciso mansidão. Vamos lá? A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja. Então, se mansidão traz paz e conciliação. Mas vamos lá. Mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Mansidão, pastor Nilson. Pois é, evangelista. Né? Os mansos, né? A palavra de Deus diz que eles herdarão a terra. E aqui mais, no tópico seguinte, nós vamos ver duas pessoas com essa característica. Então, essa virtude, o ser humano que detém ela na sua vida, ele, aqui logo no início, disse que ele é a pessoa indicada para gerir conflitos. Então, o manso jamais ele vai levantar a voz, ele vai insultar o seu semelhante, ele vai menosprezar. Como pacificador, ele é o apagador de fogo, né? Exatamente. Ele vai apagar a pessoa indicada para resolver os problemas e não se afligir, né? Ele se compadece da situação do seu semelhante. Mais ou menos aqui, depois nós entramos mais. Exatamente. Não, aqui qualidade, sobre existe aqui as qualidades, né? Ternura, gentileza, cortesia e paciência, né? É exatamente aquilo que o senhor falou, né? Trazer calmaria. O ponto de vista de quem está fora, às vezes, do problema. Né? O manso consegue ouvir a pessoa, às vezes chega, né? Principalmente o ministério pastoral, né? Chega estressada, fadigada, aperreada. Os discípulos na multiplicação dos pães, né? Senhor, o que é que nós vamos fazer aí? Senhor diz, calma, vamos devagar. Vamos primeiro analisar a situação. O que é que nós temos? Temos aqui uns pães, poucos peixes. Então, dê para cá, eu resolvo isso. Então, assim, a pessoa que tem um desses aspectos do fruto do Espírito na sua vida, é importante nós frisarmos que o fruto do Espírito está no singular, então é apenas um fruto. Eu sempre gosto de comparar assim como se fosse uma laranja ou como se fosse uma tangerina que tem vários gomos, vários bagos. Então o fruto do Espírito é um só, mas ele tem outras qualidades, aspectos, ele tem diversos aspectos. Eu quero até citar o texto para você aqui, que nós falamos, Gálatas 5:22, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja,
é um fruto com 9 aspectos, ou seja, 9 aspectos diferentes que é produzido pelo Espírito Santo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida do cristão. E nós vamos estar aprofundando mais sobre essa questão da mansidão agora. E ele faz aqui uma referência final ao Senhor Jesus, aquele texto que o Senhor citou, Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Os dois atributos, né, na pessoa de Cristo. E você já falou dos pães aí, e ainda tem uma exemplificação, que muitas vezes Jesus nunca agiu, evangelista, de maneira precipitada, né? Na cura ou na ressurreição do filho da viúva de Naim, né, os discípulos, eles disseram para Jesus: Senhor, despede essa mulher que vem gritando aí atrás de nós, né? Então, eles estavam preocupados. A mulher gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, né? E aí Jesus chegou o momento, e para muitos, aquele dizer do Senhor que não era bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, era uma situação de humilhação. Mas a mulher, ela tirou tudo aquilo ali em uma palavra, dizendo: Senhor, mas os cachorrinhos, ele come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus viu a fé da mulher e disse: mulher, segundo a tua fé vai, teu filho já está curado lá. A filha que estava endemoniada, né? Então, Jesus, ele não agia com precipitação, né? Pedro não. Pedro era metido precipitado nas suas ações, mas Jesus não. Jesus tinha os dois atributos, era manso e humilde. Muito bem, continuando aqui, o subitem 2 do item 2. Grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra, Números 12, 3. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. 2 exemplos de mansidão na vida de Moisés e na vida de Jesus. Agora, evangelista, Jesus, a Bíblia diz que ele no seu ministério, mas nem os próprios da sua casa acreditavam que ele era o Filho de Deus. Somente a sua mãe acreditava que ele era o Filho de Deus, que Deus estava cumprindo, né, as promessas divinas de mandar o Salvador para levar o homem de volta para Deus. Agora Moisés, evangelista, eu estou falando de Jesus porque Moisés, aqui esse acontecimento aqui, foi os da sua própria casa, né? Você na sua casa, é você o evangelista, só você. Seus outros 2 irmãos não são evangelistas, não são pregadores da palavra, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os 2 irmãos de Moisés foram os que levantaram dúvida. Por que Deus não usavam também eles? Deus te deu o dom da palavra, para você pregar a palavra do Senhor, né? Seus irmãos não vão dizer assim: mas será que é só ele? Por que nós também não pregamos a palavra? Não é verdade? Aí a dúvida era lá: por que Deus só usa Moisés e não usa nós também? Nós não, né? Mas Moisés, em vez, ele levou a causa para o Senhor. E o Senhor respondeu, sabe com o quê? Trazendo, mandando dizer: saiam daí da tenda. E Deus fez descer a nuvem com a sua glória, como Deus. E Deus dá um testemunho de Moisés. Disse: eu, com o meu legislador, com Moisés, aquele escolhido chamado, né, o tirado lá da água, eu me apresento, falo com ele cara a cara. Isso aqui é que me chama, né? Então, você que está aí do outro lado, né, esse negócio dessa ciumeira de escolhas, né? Deus, ele sabe escolher os seus para o ministério, para a pregação da palavra, para o ensinamento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Ajude
receba, não calunie, não coloque em dúvida, espere o momento, e você também pode ser um escolhido de Deus. No meio ainda, quero ainda frisar, no meio dos 7 diáconos, nem todos foram evangelistas, mas tinha 2 que eu tiro o chapéu para ele, Filipe e Estevão, 2 grandes pregadores da palavra de Deus. Um foi assassinado com pedra por pregar a palavra do Senhor. O outro, a semelhança de Elias, o Senhor até arrebatava ele para levar, com o propósito de salvar almas para o reino do Senhor. O que mais me chama a atenção aqui, nos exemplos de nosso Senhor Jesus, é que ele disse: se alguém bater na sua face, ofereça outra face, né? Uhum. No dia da sua prisão, digamos assim, em que Judas trouxe as pessoas, vinha com pau, com pedra, e o próprio Pedro pegou a espada, arrancou a orelha dos soldados lá, e o Senhor Jesus muito tranquilamente diz: calma, não é assim. Não é assim que se resolvem as coisas. Até porque ele sabia que um dos objetivos era aquele, né? De ele ter que passar por tudo aquilo por amor das nossas vidas. Mas vamos dando continuidade aqui, porque são 4 subitens neste item 2, tópico 2, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Né, pastor? Com certeza, né? O não revidar, né? Não revidar os maus tratos sofridos. O nosso Jesus, no seu ministério terreno, ele foi agredido de todas as maneiras, com palavras, com dúvidas do seu ministério, do ser filho de Deus, do operar milagre, que era uma das prerrogativas de Deus para a vida do Senhor. Ele operou milagre porque já estava escrito lá em Isaías que ele ia fazer isso, que o Espírito de Deus ia estar na vida dele, e por mais que o povo caluniasse ele, o brilho não tinha como sair. A luz do Espírito Santo de Deus, desde quando ele foi batizado, brilhava na vida do Mestre. Então, sofrido esses maus tratos, e aqui o comentarista está dizendo: não se apressem em emitir juízo. Jesus, ele falou sobre juízo de maldição, E Tiago também fala desse tipo de juízo. Tiago disse que de uma mesma fonte não pode deitar água amarga e água doce, não é verdade? Então da nossa boca só tem que sair bênção, e não palavras. E Jesus, ele tinha essas prerrogativas na vida dele. Quando o povo, por exemplo, oferecendo maus palavras, colocando em dúvida a vida dele, ele ali, um exemplo bem patente, é que o pessoal colocaram em dúvida com que poder é que ele expulsava demônio. Aí você, rapaz, esse demônio aí que ele expulsa é pelo príncipe dos demônios. Olha aí quem foi que eles colocaram: Belzebu. Ele expulsa por Belzebu. Aí Jesus diz: não, eu vou perguntar uma coisa para vocês. O reino está dividido? Será que Satanás agora está expulsando Satanás? Então o reino dele não vai subsistir, Mas Jesus disse: agora, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, então, consequentemente, é chegado a vocês o reino dos céus. Então, Jesus, evangelista, ou ele respondia com palavras sábias, ou então ele introduzia uma pergunta em cima daquela outra pergunta que
os espertos faziam para ele naquele dia, né? Então, só para salientar aquele versículo que eu falei para vocês, Lucas 6:29, não está na lição, mas se você quiser anotar aí na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 29, o Senhor Jesus disse: ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, né? Não guardar rancor e não revidar maus tratos, que é o que o comentarista fala aqui, né? Verdade. Primeiro, não revidando maus tratos, ao que te feriu a face, oferece a outra. Isso é mansidão, isso é fruto do Espírito. E aquele que te tira a tua capa, depois vem de oferecer uma túnica, aceita essa túnica, né? Não guardar rancor, não guardar sentimentos maus, sentimentos pesados, que isso não traz benefício nenhum para você. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vamos lá, o quarto subitem deste tópico 2 diz assim: mansidão pressupõe conciliação. Lá na partir da sexta linha diz assim: ele transmite a ideia de pacificação em um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos facciosos, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Algum comentário aí, pastor Nilson? Tem um exemplo aqui, né? O próprio apóstolo Paulo, ele era esse homem, esse conciliador, né? O exemplo é daquele acontecimento que aconteceu, do pessoal criarem partidos dentro da igreja. Não tem aqueles camaradas que diz que gosta mais de fulano, de Beltrano, não gosta de Cicrano, né? Aí, lá na igreja, se eu não estou enganado, de Corintos, né? Essa coisa estava acontecendo. E aí, lá um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, e outro dizia que era de Cefas, que era de Pedro, né? E aí Paulo perguntou para eles, disse: mas quem foi que morreu? Foi Paulo, foi Cefas, foi Apolo? Né? Vocês são desse daí. Agora, uma coisa que eu vou dizer para vocês: eu continuo sendo de Cristo, né? Na verdade, todos nós somos de Cristo, porque Ele é o verdadeiro pacificador. Reconciliar o mundo com Deus foi o objetivo da sua morte no Calvário, porque o homem estava distanciado, desprezado da presença de Deus. Então, Jesus Cristo foi o verdadeiro pacificador, de levar esse homem novamente para Deus, salvo, arrependido dos seus pecados e se tornando filhos de Deus. Só para finalizar essa questão da mansidão aqui, nós já estudamos humildade, né? Agora mansidão, eu quero citar para você o Salmo de número 133, o verso 1 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Então, para haver união, tem que primeiro alimentar o seu coração com o aspecto mansidão e todos os aspectos do fruto do Espírito, do qual nós estamos estudando algum deles nesta manhã. Está sendo bênção, não esqueça de compartilhar, de curtir e comentar, assim como a nossa irmã Elilda Rodrigues, Niele Carvalho, um abraço, Niele, na Espanha, esta aula está chegando à Espanha, está atravessando as fronteiras. Domingo passado, evangelista, eu tive por notícia que uma amiga de infância na Flórida também nos assistiu, e eu quero levar a minha gratidão para ela, que Deus possa ali naquela nação abençoar a sua vida, que você seja grandemente exemplo de vencedora na vida. É o nosso abraço. Patrícia, aí na Flórida. Aqui também missionária Niderlane, missionária Júlia, Júnior, missionária Maria Antônia, muitas pessoas participando conosco, assistindo, comentando e compartilhando a nossa live da nossa EBD. Vamos agora ao nosso terceiro e último tópico,
Você, por favor, fique à vontade para participar conosco, comentando aí. Não esqueça que eu estou aqui de olho nos seus comentários. É um olho na revista aqui, tentando acompanhar aqui este homem, e um olho também aqui nos seus comentários para participar, para que você também tenha a oportunidade de participar conosco desta aula, porque uma aula é assim, os professores estão à frente explicando, o aluno tem dúvida, pergunta, participa, fala alguma coisa. Nós, mais uma vez, em recomendação, atendendo a recomendação do governo do estado, não podemos estar nas nossas igrejas, nas nossas salas da escola dominical. Tenho certeza que os nossos jovens aí da classe Campeões da Fé, nós estamos falando sobre fé hoje, estão aí ansiosos para uma aula bem dinâmica ali com os nossos jovens. E um abraço também aqui para o nosso evangelista Salatiel Pinheiro, aqui também assistindo e comentando a nossa aula nesta manhã. Vamos lá? Item 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita os crentes a ser tolerantes com os erros alheios, assim liberar o perdão aos ofensores. Muito bem, vamos lá. Longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente, do texto de Gálatas 5:22 que nós lemos. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12:2, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência para o próprio Deus. É descrito como longânimo e tardio em irar-se. Vamos lá, pastor Nilson. Longanimidade, fruto do Espírito, nos aspectos. Nosso Deus, a palavra do Senhor diz que Ele é longânimo e é compassivo e tardio em irar-se. Mas, em termos gerais, quando ele diz aqui, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Vamos lá para Paulo de novo? O homem é ele, né? Olha, o Filemon, né? Onésimo, era o servo dele. Né? E aí, o camarada deu uns nó por lá, e aí ele foi despedir o Onésimo. Mas aí Paulo encontrou com ele. E com certeza deu uns conselhos bons, ele tolerou aquilo ali. Aí diz Filemon, disse, olha, o Onésimo não é mais aquele camarada com aqueles nó pelas costas que ele tinha, aquelas atitudes impetuosas. Ele agora é um servo do Senhor. Eu te recomendo tu receber ele de volta. Então significa essa tolerância, né? Que o servo de Deus, essa paciência no meio da angústia, das tribulação. A tribulação está acontecendo e ele está levantando, como Davi, os olhos. Elevo meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E em outro salmo, ele diz, sede paciente na tribulação e perseverai na oração, aqui de Romanos. Tem que orar, tem que buscar a presença do Senhor, porque o nosso Deus, só na vida dele é que nós devemos encontrar refúgio, consolo, abrigo seguro para as nossas almas. E citando aqui o texto de Romanos 12, diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Que ele cita aqui sobre ser pacientes, na tribulação, esperar com paciência, ser tranquilos e suportar os erros dos outros. Nós, seres humanos, queridos irmãos que nos assistem, nós temos que saber que enquanto seres humanos aqui na Terra, nós somos passíveis de falhas, somos passíveis de erros, Ninguém é imune a errar. Só
teve um que não errou, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas Verdade. nós, todos nós, somos passivos de erros e temos que saber entender, né? Não fazer julgamento. Nós não somos juízes, né? No máximo testemunhas dos erros dos irmãos e saber compreender, aconselhar, né? E se o nosso Deus, ele é tardio em irar-se, imagine nós, né? Imagine nós, seres humanos, temos que ser mais tardios ainda do que o nosso Deus, porque ele sim é o justo juiz, vai saber julgar com equidade. Hoje em dia, nós vemos nas redes sociais, né, muitas pessoas falando sobre juízes que julgam sem imparcialidade, sem impessoalidade, colocam seus sentimentos, mas o nosso Deus não, ele é o justo juiz e saberá julgar com parcialidade cada caso diferente de cada um dos seres humanos que habitam esta terra. Então, se ele, o justo juiz, é tardio em irar-se com a pessoa que comete o erro, nós, cristãos, temos que aprender a compreender os nossos irmãos e ajudá-los no erro. Isso é ser longânimos. Ajudar, dar suporte, suportando uns aos outros, ou seja, dar suporte, que é o que nós vamos ver agora no próximo subtópico. Mas antes eu quero mandar aqui mais alguns abraços aqui ao nosso evangelista Erivan, segundo ele está assistindo na televisão, jogou a imagem na televisão, pastor Nilson. Nós estamos bem grandão lá na televisão do Erivan, né? A missionária Marniz também está aqui comentando e assistindo conosco, participando desta aula nesta manhã. Missionária Marniz também, que é uma das professoras da nossa EBD, quem sabe brevemente aí ministrando uma aula para todos os irmãos. Vamos lá. Suportando uns aos outros, o subitem 2 do terceiro tópico diz assim, a partir da 6ª linha. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. E aí, suportamos uns aos outros. Rapaz, eu gosto de evangelista, de não estar aqui na lição, mas pegar um exemplo da Bíblia. Porque na Bíblia está cheio desses exemplos. E nós queríamos, nessa manhã, nos referir ao exemplo de José. José, eu sempre costumo dizer, quem é da família espiritual, ele sempre é deixado de lado, porque os outros acham que ele quer ser mais crente do que... Está entendendo? E o José era o preferido de Jacó, até tema de hinos, é verdade? Por causa da capa que recebeu, da capa de várias cores. E os irmãos dele, não toleravam ele, por causa dos sonhos, das visões que Deus dava para ele. Mas Deus, que vê todas as coisas, está nos altos céus, está contemplando as nossas vidas aqui, aquilo que Ele nos deu como prerrogativa da sua palavra para nós levarmos essa palavra de consolo, de conforto, de tolerância para os que estão nos assistindo. Esse nosso país, existem muitas pessoas que não têm essa prerrogativa de tolerar, né? É a palavra que mais nós ouvimos, é o camarada diz, é a palavra dizer, eu não tolero, não vou tolerar mais isso aí. Você está entendendo como é que é? Mas eu acredito que temos que fazer e esperar em Deus, que no momento certo Ele vai vos exaltar, assim como exaltou José, que foi tolerante ali com os seus irmãos. Depois ele viu os seus irmãos de joelho dobrado diante da sua presença, para ouvir a revelação de dizer, eu sou aquele que vocês me venderam, né? E que os mercadores me levaram para o Egito, e eu estou aqui agora.
na frente de vocês como governador. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não fique mágoa em vosso coração, porque Deus me enviou para cá para trazer um livramento para vocês e para essa nação e para a casa do nosso Pai. Muito bem, meu pastor. Ainda sobre essa questão de suportar, né, uma das definições de aguentar este fardo que ele fala aqui, ele até coloca entre aspas, né, o fardo. Eu diria que a vida do cristão, ela é um constante... Com certeza. Porque no início da igreja primitiva, né, os cristãos foram muito perseguidos. Verdade. Né? E tiveram que demonstrar amor, não tiveram sua vida por preciosa, se entregavam. Hoje, eu me lembrava que há umas décadas atrás, uma década e meia, quando nós ainda estudávamos, né? Ser crente, às vezes na escola, ser cristão, a pessoa ficava dizendo, é o crente, né? E ali, isso era, às vezes, trazia muita timidez para as pessoas. Mas bullying, né? Parecia bullying, o crente, assim. Hoje parece que as pessoas já mudaram essa perspectiva, mas mesmo assim a gente tinha que suportar os amigos, os colegas, né? Tu não pode fazer isso, ou você não pode fazer isso, né? Trazendo muito julgamento. E ainda como sinônimo de suportando umas outras, é dar suporte. Dar suporte é o quê? É aquilo que nós tratávamos anteriormente sobre ajudar as pessoas, né? O Senhor Jesus falou, ele tomou a sua capa, quando ele lhe entregar a sua túnica, você recebe, né? Hoje, talvez a pessoa esteja lhe criticando, né, lhe falando mal, mas um dia ela pode vir humildemente aos seus pés, né, pedir perdão, e aí é a hora de você dar suporte, né, dizer, eu perdoo, eu estou com você, somos todos filhos de Deus e almejamos todos a entrar no céu de glória. Então vamos lá. O perdão como premissa do amor. O nosso último subtópico aqui deste tópico 3 e da lição também diz assim: o amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratado. Pastor Nilson, amor. Pois é, rapaz, o amor, ele diz a palavra do Senhor que ele tudo pode, tudo espera, não é verdade? E o amor é uma das virtudes maior da palavra do Senhor nosso Deus. Deus amou o mundo, nos amou primeiro, né? Seja você, por exemplo, se amar uma pessoa bonitinho, cheirosinho, mas nós, quando ele nos amou, o profeta Isaías disse que nós éramos como trapo de imundície. Mas Jesus, Deus, voltou-se para nós nessa situação e nos amou. Se o amor de Deus está em mim, e se eu digo que amo a Deus, eu também devo amar o meu semelhante, que eu estou vendo toda hora. Se eu digo que amo a Deus que eu nunca vi, mas eu creio pelo que existe na face da terra, que são obras das suas mãos, eu devo amar o meu semelhante, o meu irmão, que eu vejo ele, que está comigo, que conversa comigo. Então, que as pessoas sigam esse mandamento do Senhor: amai uns aos outros como eu vos amei. E citando aqui o texto que a lição fala, Mateus 7,12, diz assim, acompanhe comigo aí, você que está com a sua Bíblia aberta. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, muitas das vezes nós queremos certas coisas, mas não a praticamos, né? Queremos o perdão, mas não perdoamos, como a parábola que o Senhor Jesus disse, né? O cara perdoou a dívida do outro, mas ele não perdoou a dívida menor que tinha, né? Então, tudo que nós queremos que seja feito a nós, as palavras do Senhor Jesus, façamos também. Se nós gostamos de amor, de perdão, nós devemos também ser
ministradores de amor, de perdão, né? Levar o amor e o perdão também às pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Chegamos ao final. Mais alguma coisa, pastor Nilson, antes da conclusão? Não, nós vamos aqui partir para os agradecimentos, a nossa conclusão, né, da nossa live da Escola Bíblica Dominical. Nós já queremos agradecer primeiramente a Deus que nos proporcionou essa oportunidade. Queremos agradecer o nosso pastor presidente, pastor Marcelo Preita, né? Queremos agradecer o evangelista Antônio Nobre, coordenador da Escola Dominical, e levar a nossa saudação para todos os pastores, né? Pastores que fazem parte do ministério da Assembleia de Deus em Rodrigues Alves e no estado do Acre. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Pedro Abreu de Lima, que nos assistiu domingo passado. Ficamos muito honrados com a sua participação. Aqui, fazer menção aqui ainda aos nossos alunos, que Railson Dantas está aqui conosco assistindo a nossa live, a nossa irmã Kétila Cristina também diz que nós estamos na TV, lá também, deve estar bem grandão lá também, né? E nós vamos estar encerrando a aula daqui a pouco com uma oração por todos os nossos pastores, os nossos ministros aqui, feita aqui pelo nosso pastor Nilson, mas antes de lermos a nossa conclusão, também gostaríamos de agradecer ao nosso presidente, pastor Marcelo, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui juntamente com o pastor Nilson. Agradecer ao evangelista Antônio Nobre, nosso coordenador da nossa EBD, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né, trazendo um pouco do ensino da palavra. Agradecer ao pastor Nilson e a sua família, porque estamos aqui na sua residência, levando a palavra até você. Muito obrigado, pastor Nilson, toda a sua família, missionária Júlia e todos os seus familiares. E agradecer também a minha esposa que está ali assistindo, mais o Henrique, atentos também à aula da Escola Bíblica Dominical, missionária Suiane, o Henrique, estão lá assistindo. Vamos lá à nossa conclusão. Não sei se o nosso presidente vai entrar aí, o nosso técnico aí fica aí atento, se ele ainda quiser entrar para dar uma palavra aí sobre o dia dos pastores, né? Hoje, o dia do pastor. Fica atento aí, nosso técnico. Vamos lá, diz assim a conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Então, quando nós vivemos, deixamos aflorar e frutificar em nós essas virtudes, né? O amor de Cristo ele é expresso com as nossas ações no nosso viver diário para com as pessoas. Foi bênção para a sua vida esta aula? Compartilhe este vídeo, curta, né? Se quiser ainda deixar um último comentário, um último curtido, fique à vontade. E enquanto você se prepara aí, nós queremos mais uma vez fazer menção aqui ao Dia do Pastor, mandar um abraço especial ao nosso presidente, pastor Marcelo, ao nosso presidente da CEIMADAC, pastor Pedro Abreu. Um abraço especial nosso e ao nosso presidente da nossa CGADD, a nossa querida CGADD, o nosso pastor José Wellington Júnior. Que Deus abençoe a cada um dos nossos pastores. Nós vamos encerrar a nossa aula hoje com uma oração feita aqui pelo nosso pastor Nilson em prol de todos os pastores, em prol da sua casa e da sua família. Pastor Nilson, fique à vontade. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa live da Escola Bíblica Dominical que nós temos participado nessa manhã. Queremos agradecer ao evangelista Joaquim, nosso companheiro, amigo, que esteve conosco aqui reunido. E vamos orar agradecendo a Deus. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é grande, poderoso, longânimo, compassivo, Deus de bondade e de misericórdia. Queremos nesse dia tão especial, Senhor, fazermos menção da Tua palavra. Louvado seja Deus. Palavra que está em Hebreus, já foi colocado pelo nosso pastor nas redes sociais, e nós devemos
tem uma recomendação nesse texto bíblico dizendo que nós devemos orar, respeitar, pedir a Deus pelos nossos pastores, porque eles haverão de dar contas diante de Deus das ovelhas que Deus entregou em suas mãos para eles pastorearem. Queremos te pedir, ó Deus, que esses grandes homens de Deus, que foram do passado, Senhor, que não tiveram suas vidas por preciosas, mas entregaram-se a Ti e receberam o ID de Jesus para ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, para que o reino de Deus fosse povoado por pessoas salvas. Nós queremos, ó Deus da glória, orar por todos os pastores da nossa nação brasileira. Já foi mencionado o pastor presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Júnior, pastor Pedro Abreu, pastor Marcelo aqui no município de Rodrigues Alves, no campo de Rodrigues Alves. Mas nós queremos estender a nossa oração para todos os pastores no Brasil e no mundo, que Deus possa dar saúde, que Deus possa encher da graça, do poder de Deus, aleluia, na vida de todos, na vida de suas famílias. Louvado seja o nome do Senhor, porque vai chegar um dia que ao adentrarmos no céu de glória, cada um dos pastores, acompanhado dos seus rebanhos, entregarão, aleluia, eles ao Senhor nosso Deus, e ouvirão aquela palavra do Senhor dizendo: bom está, servo bom e fiel, sobre o pouco tu foste fiel, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no descanso do teu Senhor, e juntos façamos a obra de Deus a tempo e fora de tempo, para promovermos o reino de Deus aqui na terra. É o desejo do nosso coração. Sejam todos abençoados nesta manhã, em nome de Jesus. Antes Amém. de finalizarmos ainda, pastor Nilson, quero mandar um abraço especial também para o pastor Manuel Magalhães, vulgo Pastor Nery, ali na Assembleia de Deus, na Lagoinha, aqui no campo de Cruzeiro do Sul. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Um abraço, e no próximo domingo tem novamente uma live da EBD. E hoje, às 19 horas, nós temos a nossa live do culto. Não esqueça a nossa live do culto. E meio-dia nós temos o nosso programa a renascer pela Rádio Integração FM 99,9, a pioneira do Vale do Juruá. Um abraço especial a todos.